Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, O Golem e o Gênio. A vida da Golem começou no porão de um navio. O ano era 1899. O navio era o Baltica, que ia de Danzig, para Nova York. O mestre da Golem, um homem chamado Otto Rothfeld, a havia embarcado clandestinamente dentro de um caixote grande, escondendo-a no meio das bagagens. Rothfeld era um judeu prussiano de Konin, uma cidade agitada localizada ao sul de Danzig. Filho único de um próspero fabricante de móveis, Rothfeld herdara os negócios da família mais cedo que o esperado em virtude da morte prematura de seus pais por escarlatina. Mas Rothfeld era um tipo arrogante e fútil, sem um pingo de bom senso, e antes mesmo de se passarem 5 anos, a empresa estava em frangalhos. Em meio às ruínas, Rothfeld fez as contas de sua vida. Ele estava com 33 anos, desejava ter uma esposa e gostaria de viajar para a América. O maior problema era a esposa. Além de possuir um caráter arrogante, Rothfeld era desengonçado e pouco atraente, e tinha o hábito de olhar as pessoas de soslaio. As mulheres relutavam em ficar sozinhas com ele. Alguns casamenteiros se acercaram dele quando herdaram o negócio dos pais, mas suas clientes eram de famílias inferiores, e ele as dispensou. Quando se tornou claro para todos que tipo de homem de negócios ele realmente era, as propostas desapareceram de vez. Rothfeld era arrogante, mas também solitário. Não vivenciara verdadeiramente nenhum caso de amor. Ele passava por muitas mulheres respeitáveis na rua e via repugnância em seus olhos. Não demorou muito para que decidisse visitar o velho Yehuda Sachalman. Circulavam por aí muitas histórias sobre Sachalman, cada uma diferente da outra, que era um rabino caído em desgraça quando fora expulso de sua congregação, que fora possuído por um dibuco, 2 e agora tinha poderes sobrenaturais, e até que tinha mais de 100 anos e dormira com mulheres demonio. Mas todas as histórias tinham um ponto em comum. Sachalman gostava de se aventurar na mais perigosa das artes cabalísticas e estava disposto a oferecer seus serviços em troca de uma recompensa. Mulheres estéreis o haviam visitado de madrugada, engravidando pouco tempo depois. Camponesas desejosas de conquistar homens compravam de Sachalman saquinhos contendo um pó que misturavam a cerveja de seus amados. Mas Rothfeld não queria feitiços ou poções de amor. Ele tinha outra coisa em mente. Foi a choupana em ruínas do Velho, no meio da floresta próxima a Konin. Para chegar lá, era preciso tomar uma trilha improvisada. Uma fumaça amarelada e gordurosa escapava pela chaminé, o único sinal de que alguém vivia ali. As paredes da choupana pendiam em direção a uma ravina, na qual havia um riachinho. Rothfeld bateu a porta e aguardou. Depois de alguns minutos, ouviu passos vagarosos. A porta se abriu cerca de um palmo, revelando um homem de talvez 70 anos. Ele era quase totalmente careca. Embaixo de uma barba emaranhada, suas bochechas eram encovadas. O velho encarou Rothfeld como se o desafiasse a falar. "Você é Sachalman?" perguntou Rothfeld. Nenhuma resposta, apenas o olhar fixo. Rothfeld, nervoso, limpou a garganta. "Eu quero que você me faça um golem que possa se passar por humano", disse. "E quero que seja uma fêmea." O pedido quebrou o silêncio do velho. Ele riu, uma espécie de tosse barulhenta. "Rapaz", ele disse, "você sabe o que é um golem?" "Uma pessoa feita de barro", disse Rothfeld, hesitante. "Errado. É uma besta de carga. Um escravo corpulento e irracional. Golems são feitos para a proteção e a força bruta, não para os prazeres da cama." Rothfeld corou. "Você está dizendo que não pode fazer isso? Estou dizendo a você que essa ideia é ridícula. Fazer um golem que passe por humano é quase impossível. Em primeiro lugar, ele precisaria de um mínimo de consciência, pelo menos para conversar. Isso para não falar do corpo, com articulações e musculatura realistas." O velho se calou, fixando o olhar em um ponto além do visitante. Ele parecia estar ponderando sobre alguma coisa. Repentinamente, deu as costas para Rothfeld e sumiu na obscuridade da choupana. Pela porta aberta, Rothfeld podia vê-lo mexendo cuidadosamente em uma pilha de papéis. Então ele apanhou um velho livro com capa de couro e começou a folheá-lo. Seu dedo percorreu uma página, e ele examinou com atenção o que estava escrito ali. Voltou-se para Rothfeld. "Volte amanhã", disse. Assim, Rothfeld bateu a porta de novo no dia seguinte, e desta vez Sachalman abriu de imediato. "Quanto você pode pagar?" ele perguntou. "Então pode ser feito?" "Responda a minha pergunta. Uma resposta determinará a outra." Rothfeld citou um número. O velho bufou. "O dobro no mínimo. Mas não me sobrará quase nada." "Considere uma barganha", disse Sachalman.
Pois não está escrito que uma mulher casta é mais preciosa que rubis? E a virtude dela, ele sorriu ironicamente, será garantida. Rothfeld levou o dinheiro 3 dias depois, em uma grande maleta de madeira. A borda da ravina fora recentemente alterada. Um fragmento do tamanho de uma pessoa fora escavado dali. Uma pá suja de terra estava apoiada contra uma das paredes da casa. Sachalman abriu a porta com um olhar distraído, como se tivesse sido interrompido em um momento crucial. Estava com a barba e a roupa sujas de lama. Ele viu a maleta e a tomou das mãos de Rothfeld. Ótimo, disse. Volte daqui a uma semana. Ele bateu a porta, mas antes Rothfeld conseguiu dar uma espiada no interior da choupana e viu pedaços de uma figura escura que estava sobre uma mesa, um tronco delgado, membros toscos e uma mão crispada. O que você prefere em uma mulher? Perguntou Sachalman. Uma semana se passará, e dessa vez Rothfeld foi convidado a entrar. A choupana estava quase toda ocupada pela mesa que Rothfeld vislumbrara na outra ocasião, e o jovem não conseguiu evitar dar uma olhada, uma forma humana, embrulhada em um lençol. Ele respondeu, como assim, o que eu prefiro? Estou criando uma mulher para você. Suponho que deseja dar um palpite nesse assunto. Rothfeld franziu o rosto. Gostaria de uma figura atraente, imagino. Não falo de seu aspecto físico não agora. O temperamento, a personalidade. Você pode fazer isso? Sim, creio que sim, disse o velho com orgulho. Pelo menos posso guiá-la na direção de algumas tendências. Rothfeld se concentrou. Quero que ela seja obediente. Isso ela será, disse Sachalman, impaciente. É exatamente o que um golem é, um escravo da sua vontade. Ela fará tudo aquilo que você ordenar. Não desejará outra coisa. Isso é bom, disse Rothfeld, mas estava perplexo. Além da aparência e obediência, ele não sabia muito bem o que desejava. Estava prestes a dizer a Sachalman que fizesse como achasse melhor, mas então, de repente, lembrou-se de sua irmã mais nova, a única menina que realmente conhecera. Ela era muito curiosa com relação às coisas da vida, tornando-se um fardo para a mãe, que não suportava a menina sempre a seus pés, fazendo perguntas. Em um dos poucos atos de generosidade de sua vida, o jovem Otto a tomou sob sua proteção. Juntos, eles passavam tardes inteiras caminhando pelo bosque, e ele respondia a todas as perguntas que a irmã fazia, não importava sobre o que. Quando ela morreu, aos 12 anos de idade, afogada em um rio numa tarde de verão, ele perdeu a única pessoa na vida com quem realmente se importava. Dele curiosidade, disse a Sachalman. E inteligência. Não suporto mulheres tolas. Acrescentou, a inspiração despertando seu interesse para a tarefa, e faça-a respeitável. Não, lasciva. Mas a esposa de um cavalheiro. As sobrancelhas do velho se ergueram. Ele esperava que seu cliente pedisse bondade maternal, um ávido apetite sexual ou ambos. Os vários anos nos quais prepara poções de amor lhe ensinaram o que homens como Rothfeld pensavam querer em uma mulher. Mas curiosidade? Inteligência? Ele se perguntava se o homem sabia o que estava pedindo. No entanto, apenas sorriu e abriu os braços. Vou tentar, disse. Os resultados podem não ser tão precisos como você deseja. Há um limite para o que se pode fazer com o barro. Então seu semblante anuviou. Mas lembre-se disso, uma criatura não pode ser totalmente afastada de sua natureza primordial. Ela sempre será um golem. Terá a força de uma dúzia de homens. Ela vai protegê-lo sem pensar e machucará outras pessoas para fazê-lo. Nunca houve um golem que no fim não acabasse tendo um ataque de fúria. Você precisa estar preparado para destruí-la. A tarefa fora concluída uma noite antes de Rothfeld partir para o porto de Danzig. Ele fez sua última visita a Sachalman, levando em uma carroça um grande caixote de madeira, um vestido marrom simples e um par de sapatos femininos. Sachalman estava com a aparência de quem não dormia há algum tempo. Seus olhos eram 2 borrões escuros, e ele estava pálido, como se tivesse perdido parte de sua energia vital. Acendeu uma lâmpada em cima da mesa de trabalho, e Rothfeld teve a primeira visão de sua noiva. Ela era alta, quase tão alta quanto o próprio Rothfeld, e tinha boas proporções. Um tronco longo, seios pequenos mas firmes, uma bela cintura. Seus quadris talvez fossem um pouco retos, mas nela isso parecia cair bem, sendo quase atraentes. Na luz fraca, ele vislumbrou a sombra escura entre suas pernas, desviou o olhar como se não estivesse interessado, consciente da expressão totalmente debochada de Sachalman e de sua própria pulsação. O rosto dela era amplo e em formato de coração, com os olhos afastados. Estes estavam fechados, ele não podia distinguir a cor deles. Seu nariz era pequeno, com uma leve curva na ponta sobre lábios cheios. O cabelo era castanho e um pouco ondulado, cortado na altura dos ombros. Hesitante, um pouco descrente, ele pousou a mão no ombro gelado dela. Parece pele. O toque é de pele. É barro, disse o velho. Como você fez isso? O velho apenas sorriu sem dizer nada. E o cabelo, os olhos? As unhas? São de barro também?
Não, esses são bastante reais, disse Sachalman, inocente. Rothfeld lembrou-se de lhe ter entregado uma maleta de dinheiro e começou a pensar sobre o tipo de material que o velho precisou adquirir. Sentiu um calafrio e decidiu que não pensaria mais no assunto. Eles vestiram a mulher de barro e cuidadosamente colocaram seu pesado corpo no caixote. Seu cabelo caiu sobre o rosto enquanto eles a arrumavam, e Rothfeld esperou o velho dar-lhe as costas para gentilmente arrumar as madeixas. Sachalman pegou um pedacinho de papel e escreveu nele os 2 comandos necessários, um para trazê-la à vida e o outro para destruí-la. Ele dobrou o papel em 4 e o colocou em um envelope de papel oleado. No envelope, escreveu comandos para Golem e entregou-o a Rothfeld. Seu cliente estava ansioso para despertá-la, mas o velho se opôs. Ela pode ficar desorientada por algum tempo, disse, e o navio estará muito cheio de gente. Se alguém perceber o que ela é, vocês 2 serão jogados para fora do barco. Com relutância, Rothfeld concordou em esperar até que eles chegassem à América, e então pregaram a tampa do caixote lacrando a Golem. O velho serviu-lhes 2 dedos de sinapes de uma garrafa empoeirada. A sua Golem, disse levantando o cálice. A minha Golem, respondeu Rothfeld e virou o sinapes. Foi um momento triunfante, comprometido apenas por uma persistente dor de estômago. Ele sempre fora de constituição delicada, e o estresse das últimas semanas arruinara sua digestão. Ignorando o estômago, ajudou o velho a colocar o caixote na carroça e então partiu com o cavalo. O velho acenou para Rothfeld como quem se despedia de recém-casados. Espero que você desfrute dela, gritou e seu cacarejo ecoou pelo bosque. O navio partiu de Danzig e fez escala em Hamburgo sem qualquer incidente. 2 noites depois, Rothfeld estava deitado em seu beliche estreito, o envelope oleado em que se lia comandos para Golem escondido em um de seus bolsos. Sentia-se como uma criança que ganhará um presente com ordens para não abri-lo. Teria sido mais fácil se conseguisse dormir, mas a dor de estômago se transformará em uma massa de tormento ao lado direito de seu abdômen. Ele se sentia ligeiramente febril. A cacofonia do alojamento da classe econômica o cercava. Uma centena de roncos diversos, soluços entrecortados de bebês, um vômito ocasional enquanto o barco subia e descia as ondas. Virou-se, contorcendo-se por causa da dor, e então pensou que o velho certamente exagerara na cautela. Se ela era tão obediente quanto o prometido, não haveria problema algum em acordá-la apenas para conferir. Ele poderia então ordenar que ficasse deitada no caixote até que eles chegassem à América. Mas e se ela não funcionasse direito? E se simplesmente não acordasse, apenas ficasse deitada ali, um pedaço de barro em forma de mulher? Ocorreu-lhe pela primeira vez que ele não tivera nenhuma prova de que Sachalman era capaz de fazer o que prometera. Em pânico, examinou os bolsos em busca do envelope, retirando dali o pedacinho de papel. Uma algaravia, palavras sem sentido, uma mixórdia de letras em hebraico. Como ele fora tolo, jogou as pernas para fora de seu beliche e apanhou uma lâmpada de querosene que estava presa à parede. Apertando o abdômen com uma das mãos, correu pelo labirinto de beliches até a escada e desceu para o compartimento de carga. Levou quase 2 horas para encontrar o caixote, 2 horas vasculhando entre pilhas de malas e caixas amarradas com barbante. Seu estômago queimava, e um suor frio pingava em seus olhos. Finalmente afastou um tapete enrolado e lá estava, seu caixote, e dentro dele sua noiva. Encontrou um pé de cabra, arrancou os pregos do caixote e removeu a tampa. Com o coração aos pulos, puxou o papel de seu bolso e cuidadosamente pronunciou o comando chamado para despertar a Golem. Prendeu a respiração e esperou. Lentamente, a Golem despertou. Seus sentidos foram os primeiros a se manifestar. Ela sentiu a aspereza da madeira na ponta dos dedos, o ar frio e úmido em sua pele. Percebeu o movimento do navio. Sentiu o cheiro de bolor e de água do mar. Despertou mais um pouco e se deu conta de que tinha um corpo. As pontas dos dedos que tateavam a madeira eram dela realmente. A pele que o ar esfriara era sua pele. Ela moveu um dedo, testando possibilidades de movimentos. A Golem percebeu que havia um homem por perto, respirando. Ela sabia o seu nome e quem era. Ele era seu mestre, toda a sua finalidade. Ela era sua Golem, estava sujeita à sua vontade. E neste momento ele queria que ela abrisse os olhos. A Golem abriu os olhos. À luz fraca, seu mestre estava ajoelhado sobre ela. O rosto e o cabelo encharcados de suor. Com uma das mãos ele procurava apoio na borda do caixote, a outra pressionava o estômago. Olá, murmurou Rothfeld. Uma timidez absurda tornará sua voz contida. Você sabe quem eu sou? Você é meu mestre. Seu nome é Otto Rothfeld. Sua voz era límpida e natural, ainda que um pouco grave. Certo, ele disse, como se falasse com uma criança. E você sabe quem você é? Um golem. Ela fez uma pausa refletindo. Eu não tenho nome. Ainda não, disse Rothfeld, sorrindo. Tenho de pensar em um para você. Subitamente, ele fez uma careta.
A Golem não precisava perguntar o motivo porque ela também conseguia sentir uma dor embotada que ecoava a dele. Você está sentindo dor, ela disse preocupada. Não é nada, disse Rothfeld. Sente-se. Ela se sentou no caixote e olhou em volta. A lâmpada de querosene projetava uma luz débil que oscilava com o balanço do navio. Sombras compridas se agigantavam e se retraíam em meio a pilhas de bagagens e caixas. Onde estamos? Ela perguntou. Em um navio, atravessando o oceano, respondeu Rothfeld. Estamos a caminho da América. Mas você precisa ter muito cuidado. Há muitas pessoas neste navio, e elas ficariam assustadas se soubessem o que você é. Poderiam até tentar machucá-la. Você tem de permanecer aqui até chegarmos ao nosso destino. O navio pronunciou uma forte inclinação, e a Golem agarrou as bordas do caixote. Está tudo bem, sussurrou Rothfeld. Ele ergueu uma mão trêmula para acariciar o cabelo dela. Você está a salvo aqui comigo, ele disse. Minha Golem. De repente ele arquejou, abaixou a cabeça e começou a vomitar. A Golem observava mortificada. Sua dor está piorando, ela disse. Rothfeld tossiu e limpou a boca com as costas da mão. Eu já disse, não é nada. Ele tentou ficar em pé, mas cambaleou e caiu de joelhos. Então foi tomado por uma onda de pânico ao se dar conta de que havia algo muito errado. Ajude-me, ele murmurou. A ordem atingiu a Golem como uma flecha. Rapidamente ela se levantou do caixote, dobrou-se sobre Rothfeld e o ergueu como se ele não pesasse mais do que uma criança. Com o mestre nos braços, abriu caminho em meio às caixas, subiu a escada estreita e deixou o porão de carga. Uma agitação se espalhou pela popa da terceira classe. Chegando no deck, acordou aqueles que dormiam, que apenas resmungaram e se viraram em seus beliches. Uma multidão começou a se formar em torno de uma cama estreita próxima à escotilha, onde havia um homem desmaiado, seu rosto cinza à luz das lanternas. Um apelo era transmitido entre as pessoas. Há um médico por aqui? Logo apareceu um, de pijama e sobretudo. A multidão abriu caminho para que ele chegasse até a cama. Junto ao homem doente estava uma mulher alta, com um vestido marrom, que observava com os olhos arregalados enquanto o médico abria a camisa do jovem. Cuidadosamente, o médico pressionou o abdômen de Rothfeld, arrancando-lhe um grito. A Golem precipitou-se para a frente e agarrou a mão do homem. O médico recuou surpreso. Está tudo bem, murmurou o homem na cama. Ele é médico. Está aqui para ajudar. E segurou a mão da Golem. Cautelosamente, o médico voltou a apalpar o abdômen de Rothfeld sem tirar os olhos da mulher. É o apêndice, anunciou. Precisamos levá-lo para o cirurgião do navio com urgência. O médico segurou um dos braços de Rothfeld e o colocou de pé. Outros correram para ajudar, e o grupo de homens subiu pela escotilha, Rothfeld em semidelírio no centro deles. A mulher o seguia de perto. O cirurgião do navio era o tipo de homem que não apreciava ser acordado no meio da noite, especialmente para abrir algum camponês sem nome da classe econômica. Ao olhar para o homem enfraquecido que se contorcia em sua mesa de operações, ele se perguntou se o trabalho valeria a pena. A julgar pelo estado avançado da apendicite e pela febre alta, o apêndice provavelmente já havia supurado, encharcando de veneno a barriga do homem. Apenas a cirurgia poderia matá-lo. Depois de despachar seu fardo, os estrangeiros que ajudaram a levar o homem ficaram pairando inseguros junto à escotilha e depois partiram sem dizer uma palavra em inglês. Bem, não havia escolha. Ele teria de operar. Pediu que acordassem seu assistente e começou a organizar os instrumentos. Ele estava procurando o vidro de éter quando, de repente, a escotilha abriu atrás dele. Era uma mulher alta e de cabelos escuros que usava apenas uma veste fina contra o ar gelado do Atlântico. Ela correu para se posicionar ao lado do homem na mesa, parecendo muito assustada. Esposa ou namorada, supôs o cirurgião. Imagino que seria demais pedir que você falasse inglês, ele disse, e é claro que ela apenas ficou olhando, sem dar sinais de entendimento. Sinto muito, mas você não pode ficar aqui. Mulheres não são permitidas na sala de cirurgia. Você tem de sair. Ele apontou a porta. Isso pelo menos foi captado. Ela sacudiu a cabeça com veemência e começou a protestar em Yiddish. Veja bem, começou o cirurgião, segurando seu cotovelo e encaminhando-a para fora. Mas foi como se ele segurasse um poste. A mulher não se movia, apenas assomava sobre ele, sólida e repentinamente gigante, uma verdadeira valquíria. Ele soltou o braço da Golem como se este o tivesse queimado. Faça como quiser, resmungou desconcertado. Ocupou-se com o vidro de éter, tentando ignorar a estranha presença às suas costas. A escotilha abriu novamente, e por ela entrou um jovem com ar de quem mal havia acordado. Doutor, estou... Céus! Não ligue para ela, disse o cirurgião. Recusa-se a sair. Se desmaiar, melhor. Agora apresse-se ou ele poderá morrer antes que o operemos. Assim, aplicaram éter no paciente e começaram a trabalhar.
Se aqueles homens tivessem conhecimento do poderoso conflito que corroía a mulher atrás deles, teriam abandonado a cirurgia, fugindo para se salvar. Qualquer criação inferior teria estrangulado os dois no momento em que os bisturis tocaram a pele de Rothfeld. Mas a Golem lembrou-se do doutor na classe econômica e da garantia de seu mestre de que ele estava ali para ajudar, e foi aquele doutor que o trouxera até aqui. Ainda assim, enquanto eles afastavam a pele de Rothfeld e vasculhavam suas entranhas, a Golem retorcia e apertava as mãos incontrolavelmente. Tentou, em sua mente, buscar o mestre, mas não encontrou nenhuma consciência, necessidade ou desejo. Pouco a pouco, ela o perdia. O cirurgião removeu algo do corpo de Rothfeld, jogando-a em uma bandeja. Bem, tirei a maldita coisa, disse. Ele olhou para trás. Ainda de pé? Boa garota. Talvez ela seja apatetada, resmungou o assistente. Não necessariamente. Esses camponeses têm estômago de ferro. Simon, mantenha isso apertado. Desculpe, senhor, mas a criatura na mesa estava lutando pela vida. Ele inspirou uma vez e mais outra, e então, com um longo e ruidoso suspiro, o último sopro de Otto Rothfeld deixou seu corpo. A Golem cambaleou enquanto se rompiam e apagavam os últimos vestígios da conexão que existia entre os dois. O cirurgião inclinou a cabeça sobre o peito de Rothfeld, tomou o pulso do homem por um momento, depois o colocou de volta na cama gentilmente. Hora da morte, por favor, disse. O assistente engoliu em seco e olhou para o relógio. 2 horas e 48 minutos. O cirurgião tomou nota e seu rosto demonstrava um sincero remorso. Nada podia ser feito, disse com amargura na voz. Ele esperou demais. É possível que estivesse sofrendo há dias. A Golem não conseguia tirar os olhos da forma imóvel que jazia sobre a mesa. Pouco antes ele era seu mestre, sua razão de ser. Agora parecia não ser nada. Ela se sentia atordoada sem lastro. Deu um passo à frente e tocou o rosto do mestre, seu queixo fraco, suas pálpebras caídas. O calor desaparecia de sua pele. Por favor, pare com isso. A Golem afastou a mão e olhou para os dois homens, que a observavam com uma repugnância horrorizada. Ambos permaneciam em silêncio. Sinto muito, disse o cirurgião finalmente, esperando que ela compreendesse o tom de sua voz. Fizemos o melhor possível. Eu sei, disse a Golem e só então percebeu que compreendia as palavras do homem e que era capaz de responder na mesma língua. O cirurgião franziu as sobrancelhas e trocou um olhar com seu assistente. Senhora, desculpe, qual era o nome dele? Rothfeld, respondeu a Golem. Otto Rothfeld. Senhora Rothfeld, nossos pêsames. Talvez. Você quer que eu saia, ela disse. Não era uma suposição nem a súbita compreensão da inconveniência de estar ali. Ela simplesmente sabia, uma certeza tão óbvia quanto a imagem do corpo de seu mestre sobre a mesa e o cheiro dos vapores doentios do éter. O desejo do cirurgião de que ela não estivesse ali surgira em sua mente. Bem, sim, talvez fosse melhor, ele disse. Simon, por favor, acompanhe a senhora Rothfeld de volta à classe econômica. Permitiu que o jovem a conduzisse com o braço ao redor dela, para fora da sala de operações. A Golem tremia. Parte dela ainda estava tentando entender a situação, procurando por Rothfeld. E enquanto isso, o desconforto acabrunhado do jovem assistente e o desejo de se livrar da tarefa turvavam seus pensamentos. O que estava acontecendo com ela? Na entrada do convés da terceira classe, o jovem, com alguma culpa, apertou a mão da Golem e desapareceu. O que ela deveria fazer? Entrar lá e encarar toda aquela gente? Segurou a tranca da porta, hesitou e abriu. Os desejos e medos de 500 passageiros a atingiram como um turbilhão. Queria conseguir dormir. Se pelo menos ela parasse de vomitar. Será que aquele sujeito nunca vai parar de roncar? Preciso de um copo de água. Quanto tempo falta para chegarmos a Nova York? E se o navio afundar? Se estivéssemos a sós, poderíamos fazer amor. Meu Deus, quero voltar para casa. A Golem largou a tranca, virou-se e saiu correndo. No convés principal deserto, encontrou um banco e ficou sentada ali até o amanhecer. Uma chuva fria começou a cair, encharcando suas roupas, mas ela ignorou, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse o tumulto que se instalara em sua cabeça. Era como se, sem as ordens de Rothfeld para guiá-la, sua mente estivesse em busca de um substituto, esbarrando assim em todos os passageiros daquele navio. Sem o benefício da ligação entre mestre e Golem, os desejos e medos daquelas pessoas não tinham a força de ordens, mas, ainda assim, elas escutava, sentindo suas diversas urgências, e seus membros se crispavam com a compulsão de agir. Cada um daqueles desejos comportava-se como uma mãozinha puxando a manga de seu vestido. Por favor, faça algo. Na manhã seguinte, permaneceu em pé junto ao parapeito enquanto o corpo de Rothfeld era conduzido ao mar. Era um dia tempestuoso, com ondas agitadas, esbranquiçadas. O corpo de Rothfeld tocou a água suavemente. Em instantes, o navio já o havia deixado para trás.
Talvez, pensou a Golem, fosse melhor pular do convés e seguir Rotfeld no mar. Então, inclinou-se e olhou para baixo, tentando medir a profundidade da água. Mas 2 homens se precipitaram, e ela deixou-se puxar para trás. O pequeno grupo de observadores começou a se dispersar. Um homem com o uniforme do navio entregou-lhe uma pequena bolsa de couro, explicando que continha tudo o que estava com Rotfeld no momento de sua morte. Em algum momento, o marinheiro compassivo colocou um casaco de lã em suas costas, e ela enfiou a bolsinha em um de seus bolsos. Alguns poucos passageiros da terceira classe ficaram circulando por ali, pensando no que fazer com ela. Deveriam conduzi-la ao convés inferior ou simplesmente deixá-la em paz? Entre os beliches circularam rumores durante toda a noite. Um homem afirmava que ela mesma carregara o homem morto em seus braços. Uma mulher resmungava que vira Rotfeld em Danzig e ele se fizera notar ao repreender os marinheiros pelo descuido com um caixote grande e pesado e que embarcara sozinho. Eles se lembravam de como a Golem agarrara a mão do médico como um animal selvagem. E ela era simplesmente estranha, de um modo que eles não conseguiam explicar nem a si mesmos. Ela permanecia firme no deck, como se tivesse criado raízes ali, enquanto os demais tremiam de frio e se inclinavam com o movimento do navio. A estranha presença mal piscava, nem quando os respingos do oceano atingiam seu rosto. E pelo que puderam perceber, ainda não havia derramado uma única lágrima. Decidiram abordá-la. Mas a Golem pressentiu os medos e as suspeitas e se afastou do parapeito, distanciando-se deles, as costas enrijecidas a pedir claramente que a deixassem sozinha. Eles sentiram a passagem da Golem como uma bofetada de ar frio com cheiro de túmulo. A decisão deles vacilou, e ela foi deixada em paz. A Golem se dirigiu às escadas da popa. Passou pelo compartimento da terceira classe e continuou descendo até as profundezas do porão, o único lugar, em sua curta existência, em que não sentiu que corria perigo. Encontrou o caixote aberto e entrou nele, puxando a tampa sobre si. Protegida pela escuridão, ficou deitada ali, rememorando os poucos fatos sobre os quais tinha certeza. Ela era uma Golem, e seu mestre estava morto. Estava em um navio no meio do oceano. Se os outros soubessem o que ela era, sentiriam medo. E ela precisava permanecer escondida. Enquanto estava ali, os desejos mais fortes, oriundos dos compartimentos, desciam até ela. Uma menininha da terceira classe perderá seu cavalinho de pau e agora chorava inconsolável. Um homem da segunda classe estava há 3 dias sem beber, tentando começar uma nova vida. Ele caminhava em círculos em sua minúscula cabine, tremendo, passando as mãos pelos cabelos, incapaz de pensar em qualquer coisa além de um copo de conhaque. Cada um desses desejos, e muitos outros, puxavam-na alternadamente com mais ou menos força. Eles a instigavam a deixar o porão para ajudá-la de alguma forma, mas ela se lembrava das suspeitas dos passageiros na coberta da proa e permanecia deitada no caixote. Passou o dia e a noite no porão ouvindo as caixas ao redor deslocando-se e pronunciando gemidos. Sentia-se inútil sem qualquer finalidade. Ela não tinha ideia do que fazer, e a única pista que apontava o seu destino era uma palavra mencionada por Rotfeld: América. Mas ela poderia significar qualquer coisa. Na manhã seguinte, o navio despertou para um clima mais ameno e com uma visão bem-vinda, uma fina linha cinza entre o oceano e o céu. Os passageiros se dirigiram para o convés principal e olhavam na direção oeste enquanto a linha se tornava mais grossa e mais longa. Aquilo significava que todos os desejos estavam atendidos, e esquecidos todos os medos pelo menos por um instante, e lá embaixo no porão, a Golem sentiu um inesperado e feliz alívio. O zumbido constante das hélices do navio se transformou em um manso ronronar. A embarcação desacelerou. E então acendeu um som distante de vozes com gritos e vivas. A curiosidade finalmente fez com que a Golem deixasse o caixote, subindo até o convés da proa ao sol do meio-dia. O convés estava lotado de gente, e no início a Golem não conseguiu ver para o que eles estavam acenando. De repente lá estava uma mulher verde acinzentada em pé no meio das águas, segurando uma tabuleta em uma das mãos e ostentando uma tocha na outra. Seu olhar era impassível, e ela estava totalmente imóvel. Seria também um Golem? Então a distância ficou nítida, e ela compreendeu o quão longe estava a mulher, e o quanto ela era gigantesca. Não estava viva, afinal, mas os olhos inexpressivos e serenos traziam, contudo, um sinal de compreensão. E as pessoas no convés acenavam e gritavam para ela com júbilo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Esta também é, pensou a Golem, uma mulher que fora construída. Seja lá o que significasse para os outros, era amada e respeitada por isso. Pela primeira vez desde a morte de Rotfeld, a Golem sentiu algo como esperança. O navio apitou, fazendo o ar vibrar. Ao se virar em direção ao porão, a Golem percebeu a cidade que se erguia colossal na ponta de uma ilha. Os prédios altos e retos pareciam se mover, como se dançassem enfileirados, à medida que o navio se aproximava.
Ela viu árvores, píeres, um porto vivo com embarcações menores, rebocadores e barcos à vela, que deslizavam na água como insetos. Havia uma comprida ponte cinza, sustentada por uma rede de linhas, alcançando a margem leste. Perguntou-se se eles passariam por baixo da ponte, mas em vez disso, o grande navio tomou a direção contrária e se aproximou das docas. O mar transformou-se em um rio estreito. Homens uniformizados andavam de um lado para o outro no convés da proa, aos gritos. Apanhem seus pertences, diziam. Logo vamos atracar em Nova York, e vocês serão levados de barca para a Ilha Ellis. As bagagens que estão no porão lhe serão entregues lá. Só quando ouviu essas mensagens repetidas uma dúzia de vezes é que a Golem se deu conta de que os homens estavam falando em várias línguas e que ela compreendia cada uma delas. Dentro de alguns minutos, o convés estava livre de passageiros. Ela se escondeu nas sombras da casa do leme e tentou raciocinar. Não possuía nenhum pertence, exceto pelo casaco que lhe haviam dado. Sua lã escura estava ficando quente à luz do sol. Ela palpou o bolso e encontrou a pequena bolsa de couro. Era o que tinha, afinal. Alguns poucos passageiros começaram a subir a escada, e logo havia um mar de gente, todos vestidos com roupas de viagem e carregando sacolas e malas. Os homens uniformizados começaram a gritar de novo. Façam fila direito. Estejam prontos para informar nome e nacionalidade. Nada de empurrar. Nada de aglomerações. Cuidem de suas crianças. A Golem se afastou um pouco, sem saber o que fazer. Deveria juntar-se a eles? Buscar algum lugar para se esconder? As mentes das pessoas a aturdiam, todas expressando apenas o desejo de uma rápida passagem pela Ilha Ellis e um certificado de saúde dos inspetores. Um dos homens de uniforme viu a Golem sozinha, hesitante, e foi em sua direção. Um passageiro o interceptou, colocou uma mão em seu ombro e cochichou-lhe alguma coisa ao ouvido. Era o médico da terceira classe. O funcionário do navio carregava um amontoado de papéis e folheou-os, buscando alguma coisa. Então franziu o rosto e se afastou do médico, que voltou para a fila. Dona, disse o funcionário encarando a Golem, venha até aqui por favor. Todos os que estavam por perto ficaram calados. Você é aquela cujo marido morreu, é isso mesmo? Sim. Meus pêsames, dona. Provavelmente é só um equívoco, mas parece que a senhora não está na lista de passageiros. Posso ver seu bilhete? O bilhete? Ela não tinha, claro. Poderia mentir dizendo que o perderá, mas nunca mentira antes e não acreditava ser capaz de fazer isso direito. Compreendeu que suas únicas opções eram ficar calada ou dizer a verdade. Eu não tenho um bilhete, ela disse, sorrindo, na esperança de que isso ajudasse. O funcionário pronunciou um suspiro cansado e segurou o braço da Golem, como para evitar que ela saísse correndo. A senhora terá de me acompanhar, dona. Para onde vamos? A senhora vai ficar na prisão do navio até que os passageiros desembarquem, então lhe faremos algumas perguntas. O que ela deveria fazer? Não havia maneira de responder às perguntas dele sem revelar quem era realmente. Todos já estavam prestando atenção na cena. Assustada, deixava-se levar pelo homem, ao mesmo tempo que buscava um meio de escapar. Eles ainda estavam no meio do caminho, vadeando pelo rio, embarcações menores passavam dos dois lados. Em meio aos movimentados píeres, a cidade brilhava convidativa. O funcionário segurou o braço da Golem com mais firmeza. Dona, não me obrigue a usar a força. Mas ele não queria usar a força, ela percebeu. O homem não queria lidar com ela de jeito nenhum. Mais do que qualquer coisa, o funcionário queria que ela simplesmente desaparecesse. O esboço de um sorriso surgiu nos lábios da Golem. Finalmente um desejo que ela poderia satisfazer. Com um movimento rápido do cotovelo, esquivou-se do espantado funcionário e correu para o parapeito. Antes mesmo que alguém gritasse, saltou sobre a borda e descreveu um arco no tremeluzente rio Hudson, onde afundou como uma pedra. Algumas horas depois, um estivador que fumava um cigarro na esquina da oeste com a Gansevorter viu passar uma mulher que vinha da direção do rio. Ela estava encharcada, vestia um casaco de lã masculino e um vestido marrom impudicamente colado ao corpo. Seus cabelos estavam emplastrados no pescoço. O que mais espantava era a lama grossa e salobra que cobria a saia e os sapatos. Ei, moça, o homem gritou. Foi dar um mergulho? A mulher sorriu estranhamente ao passar por ele. Não respondeu. Fui dar uma caminhada. Segunda da área de Lower Manhattan conhecida como Pequena Síria, perto do local em que a Golem pisara em terra firme, vivia um funileiro chamado Boutros Arbeel. Arbeel era um católico maronita que crescerá na movimentada cidade de Zalé, localizada em um vale aos pés do Monte Líbano. Tornará-se adulto em uma época na qual parecia que todos os homens com menos de 30 anos deixavam a Grande Síria para tentar a sorte na América. Alguns eram estimulados por histórias de missionários, ou por parentes que haviam feito a viagem e cujas cartas chegavam em casa recheadas de dinheiro.
Outros viam uma chance de escapar do serviço militar obrigatório e dos impostos punitivos exigidos pelos governantes turcos. Tantos partiram que em alguns vilarejos os mercados silenciaram, e as uvas nas encostas foram deixadas para arrebentar nas videiras. O pai de Arbeel vinha de uma família de 5 irmãos. Através das gerações, a terra deles fora dividida e redividida até que a parte de cada um ficou tão pequena que nem valia a pena cultivá-la. O próprio Arbeel não ganhava praticamente nada como aprendiz de funileiro. Sua mãe e suas irmãs criavam bichos da seda para conseguir algum dinheiro extra, mas não era o bastante. Na grande corrida para a América, Arbeel via sua chance. Despediu-se da família e embarcou em um vapor para Nova York, onde rapidamente alugou uma pequena oficina de funilaria localizada na Washington Street, no coração da então crescente pequena Síria. Arbeel era um trabalhador bom e cuidadoso, e mesmo no superlotado mercado de Nova York sua mercadoria se destacava pela boa qualidade e preço justo. Ele fabricava copos e pratos, panelas e frigideiras, utensílios domésticos, dedais e castiçais. Às vezes algum vizinho levava algo para que consertasse uma panela avariada ou uma dobradiça de porta empenada, e ele devolvia o objeto em melhor estado do que quando era novo. Naquele verão Arbeel receberá um pedido interessante. Uma mulher chamada Marion Fadou entrou na loja com uma velha e amassada mas ainda bela garrafa de cobre. A garrafa pertencia à família de Marion desde sempre, tanto quanto ela era capaz de lembrar. Sua mãe, que a havia usado para guardar azeite, entregou-a a Marion quando esta partiu para a América. Assim você sempre terá um pedacinho do seu lar com você, disse a mãe. Com seu marido Syed, Marion abrirá um café na Washington Street, que rapidamente se tornou um próspero comércio da vizinhança. Em uma tarde, enquanto supervisionava sua atarefada cozinha, Marion concluiu que a garrafa, embora ainda muito adorada, estava um tanto quanto gasta e amassada. Seria possível, perguntou a Arbeel, reparar alguns dos amassados? E quem sabe deixá-la reluzente outra vez? Sozinho na oficina, Arbeel examinou a garrafa. Tinha cerca de 23 centímetros de altura, um corpo bojudo que se afunilava em um gargalo fino. O responsável pela sua fabricação decorara o objeto com arabescos muito rigorosos e detalhados. Em vez do habitual padrão repetitivo, os laços e espirais se entremeavam com os vizinhos, aparentemente ao acaso, antes de encontrarem seus próprios traços novamente. Fascinado, Arbeel manuseava a garrafa em suas mãos. A peça era visivelmente antiga, mais antiga talvez do que imaginavam Marion e sua mãe. Em virtude de sua maciez, o cobre raramente era empregado sozinho. O latão e o estanho eram muito mais duráveis e fáceis de manejar. Na verdade, tendo em vista sua idade, a garrafa não parecia tão amassada como, em princípio, deveria estar. Não era possível determinar sua procedência, pois não havia qualquer marca de ferreiro no fundo da peça, nenhuma identificação de qualquer espécie. Examinou os profundos entalhes dos arabescos da garrafa e se deu conta de que a correção deles deixaria marcas visíveis na junção do trabalho novo com o antigo. Era melhor, concluiu, aplanar o cobre, consertar a garrafa e então refazer todo o desenho. Embrulhou a base com uma folha de velino e cuidadosamente passou um fino pedaço de carvão pelos arabescos, a fim de captar todos os desenhos feitos na peça pelo artesão. Depois prendeu a garrafa em um torno e tirou do fogo seu menor ferro de soldar. Ali parado, o ferro de soldar pairando acima da garrafa, um pressentimento estranho, ruim, tomou conta dele. A pele de seus braços e de suas costas ficou arrepiada. Tremendo, pôs o ferro de soldar de lado e inspirou profundamente. O que poderia estar perturbando? Era um dia agradável, e ele havia tomado um bom café da manhã. Ele tinha saúde, os negócios iam bem. Então balançou a cabeça e agarrou o ferro de soldar, com o qual apagou uma das voltas do arabesco. Um choque violento o jogou para longe, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele voou pelos ares e aterrissou em uma pilha de objetos. Aturdido, os ouvidos unindo, ergueu-se e olhou em torno. Havia um homem nu deitado no chão de sua oficina. Enquanto Arbeel olhava espantado, o homem se sentou e pressionou o rosto com as mãos. Depois ele as deixou cair e olhou à sua volta, com os olhos escancarados ardentes. Era como se tivesse passado anos acorrentado na masmorra mais profunda e escura do mundo, e de repente, fosse arrastado bruscamente para a luz. Vacilante, o homem se pôs de pé. Era alto, possuía um corpo bem feito e belos traços. Belos demais, na verdade seu rosto apresentava uma perfeição misteriosa, parecia uma pintura que ganhara vida. Seus cabelos negros eram bem curtos. Ele parecia não se dar conta de sua nudez. Em seu pulso direito havia um largo bracelete de metal. O homem pareceu perceber isso ao mesmo tempo que Arbeel. Ele ergueu o braço e olhou horrorizado. Ferro disse. Mas isso é impossível. Finalmente o olhar do homem alcançou Arbeel, que ainda estava agachado junto à mesa, mal ousando respirar.
Com graça, mas de maneira súbita e espantosa, o homem precipitou-se sobre Arbeele, agarrando-o pelo pescoço e erguendo-o do chão. Uma névoa de um tom vermelho profundo obscureceu a vista de Arbeele. Ele sentiu sua cabeça roçar no teto. Onde ele está? Gritou o homem. Quem? Arquejou Arbeele. O feiticeiro. Arbeele tentou falar, mas só conseguia gorgolejar. Rosnando, o homem no largou o funileiro no chão. Arbeele arquejou, tentando respirar. Olhou ao redor, em busca de uma arma, qualquer coisa, e viu o ferro de soldar em cima de uma pilha de trapos. Ele segurou o cabo e investiu contra o homem. Um borrão em movimento e de repente Arbeele estava novamente estirado no chão, só que dessa vez com o cabo encurvado do ferro de soldar pressionado contra sua garganta. O homem estava ajoelhado sobre ele, segurando o ferro por sua ponta incandescente. Não havia cheiro de carne queimada. Ele nem parecia sentir dor. E enquanto Arbeele olhava horrorizado para aquele rosto perfeito demais, conseguia sentir o metal frio do cabo em sua garganta ficar morno, e então quente, e mais quente ainda, como se o homem, de alguma maneira, estivesse aquecendo o ferro de soldar. Isso, pensou Arbeele, é totalmente impossível. Diga onde está o feiticeiro, disse o homem, para que eu possa matá-lo. Arbeele olhava boquiaberto para o homem. Ele me prendeu dentro de um corpo humano. Diga onde ele está. A mente do funileiro disparou. Olhou para o ferro de soldar, lembrando-se de seu estranho pressentimento antes de tocar a garrafa. Recordou-se das histórias de sua avó sobre garrafas e lâmpadas, todas com criaturas presas dentro. Não, era ridículo. Essas coisas não passavam de historinhas. Mas então a única alternativa era concluir que estava louco. Senhor, ele sussurrou, o senhor é um djinn? O homem apertou os lábios e lançou um olhar desconfiado. Mas não riu de Arbeele nem o chamou de maluco. Você é, disse Arbeele. Meu Deus, você é. Ele engoliu em seco, retraindo-se contra a pressão do ferro de soldar. Por favor, eu não conheço esse feiticeiro, seja ele quem for. Na verdade, eu nem sei se ainda existem feiticeiros. Fez uma pausa. Você talvez tenha ficado por muito tempo dentro daquele frasco. O homem parecia absorver essa informação. Lentamente o metal se afastou do pescoço do funileiro. O homem ficou de pé e olhou ao redor, como se visse a oficina pela primeira vez. Pela janela alta entravam os ruídos da rua. Carruagens puxadas por cavalos, os gritos dos jornaleiros. No Hudson, soou o apito de um barco a vapor, longo e melancólico. Onde estou? Perguntou o homem. Você está em minha oficina, respondeu Arbeele. Na cidade de Nova York. Procurava parecer calmo. Em um lugar chamado América. O homem foi até a bancada de trabalho de Arbeele e escolheu um dos ferros longos e finos do funileiro. Segurou-o com firmeza, sustentando um olhar de horrorizado fascínio. É real, disse o homem. Tudo isso é real. Sim, replicou Arbeele. Temo que sim. O homem largou o ferro. Os músculos de seu maxilar se contraíram. Ele parecia estar se preparando para o pior. Mostre-me, disse, por fim. Descalço, vestindo apenas uma velha camisa de trabalho de Arbeele e um par de calças de brim, o djinn estava em pé no parapeito dos Castle Gardens, na ponta sul de Manhattan, olhando para o outro lado da baía. Arbeele estava perto, talvez com medo de se aproximar demais. A camisa e as calças foram encontradas em uma pilha de roupas velhas que estavam em um canto da oficina de Arbeele. As calças tinham manchas de solda, e havia buracos de queimaduras nas mangas da camisa. Arbeele teve de mostrar-lhe como abotoá-la. O djinn se apoiava contra o parapeito hipnotizado pela vista. Ele era uma criatura do deserto e jamais chegara tão perto de tamanha quantidade de água que lambia as pedras aos pés dele, indo e voltando. Cores esmaecidas flutuavam na superfície. O sol da tarde refletia na eterna inconstância das ondas. Mas ainda era difícil acreditar que aquilo não se tratava de alguma hábil ilusão cujo objetivo era embriagá-lo. Ele esperava que a qualquer momento a cidade e a água desaparecessem, dando lugar às estepes e planícies familiares do deserto sírio, que fora seu lar por cerca de 200 anos. Mas os momentos passavam e o porto de Nova York permanecia teimosamente intacto. Como, perguntava-se, fora parar naquele lugar? O deserto sírio não é nem o mais inóspito nem o mais árido dos desertos da Arábia, mas é, todavia, um lugar sinistro para aqueles que não conhecem seus segredos. Foi lá onde o djinn nascerá, em uma época que os homens depois chamariam de século VII. Entre as diversas qualidades de djinns, uma raça muito diversa, com formas e habilidades variadas, ele fazia parte de uma das mais poderosas e inteligentes. Sua forma verdadeira era insubstancial como uma golfada de ar, invisível aos olhos humanos. Nesse formato, era capaz de conclamar os ventos e cavalgá-los pelo deserto. Mas também podia assumir a forma de qualquer animal, tornando-se tão sólido como se feito de músculos e ossos. Ele veria através dos olhos desse animal,
sentiria através da pele desse animal, mas sua verdadeira natureza ainda seria a de um Jin, criatura do fogo, da mesma maneira que os humanos são considerados criaturas da terra. E como todos os seus irmãos Jins, desde os repugnantes devoradores de carne ghouls aos trapaceiros ifrits, ele nunca permanecia muito tempo assumindo a mesma forma corporal. Os Jins tendem a ser criaturas solitárias, e este o era mais que a maioria. Em seus anos de juventude participará dos rituais fortuitos e das escaramuças aéreas do que poderia ser imprecisamente chamado de comunidade Jin. Qualquer desrespeito ou bate-boca, por menor que fosse, servia como desculpa, e centenas de Jins conclamavam os ventos, cavalgando-os na batalha, clã contra clã. Os gigantescos redemoinhos que provocavam enchiam o ar de areia, e os outros habitantes do deserto buscavam abrigo nas cavernas e nas sombras das pedras à espera do fim da tempestade. Mas à medida que envelhecia, o Jin foi perdendo o gosto por tais brincadeiras e começou a vagar sozinho pelo deserto. Curioso por natureza, ainda que nada conseguisse prender sua atenção por muito tempo, cavalgou os ventos a oeste, no deserto da Líbia, e a leste, até as planícies de Isfahan, arriscando-se muito mais do que seria aconselhável. Mesmo no mais seco deserto, uma tempestade poderia iniciar sem aviso, e um Jin surpreendido pela chuva corria um risco mortal. Ele continuaria a ser uma centelha de fogo viva, podendo facilmente ser apagado, não importando a forma que assumirá humana, animal ou sua própria forma de nenhum corpo. Mas com os passos guiados por sorte ou habilidade, Jin nunca fora pego de surpresa e vagava por onde bem entendesse. Usava essas viagens como oportunidades para buscar veios de ouro e prata, porque os Jins são naturalmente ouríveis, e ele era excepcionalmente hábil, sendo capaz de transformar os metais em fios finos como cabelos, em folhas ou cordas retorcidas. O único metal que não podia tocar era o ferro, porque, como todos de sua espécie, sofria de um verdadeiro pavor do ferro e afastava-se assustado de pedras que contivessem veios do minério, como um homem que recua ao se deparar com uma cobra venenosa. É possível percorrer quase todo o deserto sem encontrar qualquer outra criatura dotada de inteligência. Mas os Jins estavam longe de ser solitários, pois viveram ao lado dos humanos por milhares de anos. Os beduínos, que compunham tribos nômades de pastores que arrancavam sua arriscada subsistência daquilo que o deserto tinha a oferecer. E havia ainda as distantes cidades dos homens a leste e a oeste, que ficavam maiores a cada ano, e enviavam suas caravanas através do deserto que ficava entre elas. Mas apesar de vizinhos, tanto humanos quanto Jins alimentavam uma profunda desconfiança entre eles. O medo da humanidade talvez fosse mais vivo porque os Jins tinham as vantagens da invisibilidade e do disfarce. Alguns poços, cavernas e desfiladeiros cheios de pedras eram considerados moradas dos Jins, e atravessá-los sem autorização era um convite à calamidade. As beduínas pregavam amuletos feitos com contas de ferro nas roupas de seus bebês para repelir qualquer Jin que tentasse possuí-los ou trocá-los por outras crianças. Entre os humanos contadores de histórias, dizia-se que existiram feiticeiros, homens de grande e perigosa sabedoria, que aprenderam a comandar e controlar os Jins, além de prendê-los em lâmpadas ou garrafas. Esses feiticeiros, diziam os contadores de histórias, há muito haviam deixado de existir, e apenas sobraram pálidas sombras de seus poderes. O tempo de vida dos Jins, no entanto, era muito longo, viviam cerca de 8 ou 9 vezes mais que os humanos, e suas lembranças dos feiticeiros ainda não haviam se transformado em lenda. Os Jins mais velhos alertavam sobre encontros com humanos que julgavam criaturas conspiradoras e traiçoeiras. O conhecimento perdido dos feiticeiros, alertavam, poderia ser recuperado. O mais indicado era ser cauteloso. Assim, as interações entre as duas raças ficaram praticamente restritas a encontros ocasionais, normalmente provocados pelos Jins inferiores, os ghouls e ifrits, que não conseguiam ficar longe de traquinagens. Quando jovem, o Jin escutava e seguia os conselhos dos mais velhos. Em seus deslocamentos, evitava os beduínos e se mantinha longe das caravanas que atravessavam lentamente a paisagem em direção aos mercados da Síria e de Jazira, Iraque e Esfahan. Mas era inevitável que um dia, espreitando no horizonte uma coluna de 20 ou 30 homens com camelôs carregados de bens valiosos, se perguntasse: por que não investigar? Os Jins dos velhos tempos foram descuidados e imprudentes ao se deixarem capturar, mas ele não era uma coisa nem outra. Não haveria nenhum mal em dar apenas uma olhada. Aproximou-se vagarosamente da caravana, ficando atrás dela a uma distância segura, acompanhando seu ritmo. Os homens usavam vestes longas e folgadas, com muitas camadas, todas empoeiradas pela viagem, e protegiam suas cabeças do sol com panos achadrezados. Fragmentos de suas conversas eram levados pelo vento até o Jin, quanto faltava para a próxima parada ou a possibilidade de haver ladrões. Ele ouvia o cansaço em suas vozes, percebia a fadiga que curvava suas costas. Eles não eram feiticeiros.
Se tivessem algum poder, atravessariam o deserto em um passe de mágica, poupando-se dessa interminável e penosa caminhada. Depois de algumas horas o sol começou a baixar, e a caravana adentrou uma parte desconhecida do deserto. O Jin lembrou-se da necessidade de ser prudente e abandonou a caravana, voltando para um território seguro. Mas esse vislumbre da humanidade apenas inflamou sua curiosidade. Ele começou a esperar pelas caravanas, seguindo-as cada vez com mais frequência, ainda que sempre à distância. Quando se aproximava muito, os animais ficavam apreensivos e inquietos, e até os homens o percebiam como uma corrente de vento às suas costas. À noite, quando eles descansavam em um oásis ou caravançará, o Jin ficava ouvindo suas conversas. Às vezes conversavam sobre as distâncias que tinham de percorrer, de suas dores, preocupações e penas. Em outras falavam de sua infância e das histórias que ouviam, junto ao fogo de suas mães, tias e avós. Eles trocavam histórias velhas, gabolices próprias ou de guerreiros de eras antigas, reis, califas e vizires. Todos sabiam as histórias de cor, mas nunca as contavam duas vezes do mesmo jeito e alegremente brincavam com os detalhes. O Jin estava particularmente fascinado por qualquer menção feita aos Jins, como quando os homens contavam histórias de Sulaiman, o soberano que há 700 anos havia colocado os Jins sob seu jugo, sendo o primeiro e último dos reis humanos a alcançar o feito. O Jin observava e aprendia, chegando à conclusão de que eles eram um fascinante paradoxo. O que levava essas criaturas de vida curta a serem tão estranhamente autodestrutivas com suas jornadas massacrantes e batalhas brutais? E como, com apenas 18 ou 20 anos de idade, eles se tornavam tão inteligentes e hábeis? Falavam de façanhas assombrosas em cidades como Eshichão e Al-Quds, 4 mercados em eterna expansão e novas mesquitas, construções prodigiosas nunca vistas no mundo. A espécie dos Jin, que não gostava de estar em ambientes fechados, nunca tentará fazer nada comparado àquilo. Suas casas não passavam de um simples abrigo contra a chuva. Mas o Jin ficou fascinado pela ideia. Então, escolheu um lugar no vale e, quando não estava andando atrás de caravanas, decidiu construir um palácio ali. Ele aquecia e modelava as areias do deserto em folhas curvas de um opaco vidro esverdeado, que formavam paredes e escadas, pisos e balcões. Em torno das paredes externas, teceu uma filigrana de ouro e prata, de maneira que o palácio parecia aninhado em uma teia brilhante. Gastou meses fazendo e desfazendo as coisas segundo seus caprichos e por 2 vezes, frustrado, destruiu tudo. Mesmo depois de acabado e habitável, o palácio nunca ficará realmente pronto. Alguns quartos eram cobertos pelas estrelas, pois seus tetos passaram a servir de piso para alguma outra parte da construção. A teia de filigrana crescia à medida que encontrava veios metálicos nas pedras do deserto, e quase desaparecia quando ele a despojava para adornar um salão. Assim como ele, o palácio era normalmente invisível para outros seres, mas os homens do deserto às vezes conseguiam vislumbrá-lo à distância, quando os últimos raios do entardecer o atingiam, deixando-o com a aparência de um lugar em chamas. Eles então se voltavam, fustigavam seus cavalos e só depois de cavalgar muitas milhas, vendo-se seguros à vista de suas fogueiras, é que ousavam olhar novamente para trás. As sombras se alongavam em Castle Gardens, mas ainda assim o Jin não conseguia tirar os olhos do porto. Uma vez, quando ele era muito jovem, deparou-se com uma pequena lagoa em um oásis. Determinado, como os jovens do mundo inteiro, a testar seus limites, assumiu a forma de um chacal, entrou na lagoa até o alto das coxas e lá ficou o máximo que pôde, o frio embrenhando-se em suas patas e membros. Quando sentiu que suas pernas poderiam desmoronar, finalmente pulou para fora da água. Era o mais perto que havia chegado da morte. E se tratava apenas de uma pequena lagoa. Não era preciso praticamente nenhum esforço para pular o parapeito, para cair ou saltar. 1 ou 2 minutos submerso e seria seu fim. Nauseado, arrastou os olhos para longe da água. Navios a vapor e rebocadores espocavam, espalhando ondas atrás de si. No horizonte, as luzes que desvaneciam destacavam uma ondulante linha de terra firme. Em uma ilha não muito distante destacava-se uma enorme estátua de mulher, feita do que parecia um metal esverdeado. A escala da estátua era surpreendente. Quantas rochas não deveriam ter sido derretidas, quantos veios metálicos foram escalados para criá-la? E como era possível que não partisse aquele fino disco de terra, afundando nas águas? Segundo Arbeel, essa baía era apenas uma pequena parte de um oceano cuja vastidão desafiava a lógica. Mesmo em sua forma natural, ele nunca teria esperado cruzá-lo e agora aquela forma havia se perdido. Examinou cuidadosamente o bracelete de ferro, na esperança de não ter percebido alguma fraqueza, mas não encontrou nada. Largo mas fino, o objeto ficava justo em seu pulso e era preso por uma dobradiça em um dos lados. O pôr do sol emprestava um brilho sombrio ao fecho com a cavilha. Ele não conseguia fazer a cavilha se mexer, por mais forte que puxasse.
E sabia, mesmo sem tentar, que as ferramentas de Arbeel não eram suficientes para libertá-lo. Fechou os olhos e pela 100ª vez, tentou mudar de forma, esforçando-se contra o feitiço do bracelete. Mas era como se essa habilidade nunca houvesse existido. O mais surpreendente era o fato de não lhe restar qualquer lembrança de como aquilo fora parar em seu pulso. Além da longevidade, os Jins eram abençoados com uma memória prodigiosa, quase fotográfica, e o Jin não era exceção. Para ele, a capacidade humana de recordação não era mais que uma vaga miscelânea de imagens. Mas os dias, semanas ou mais, que precederam sua captura e até o próprio acontecimento em si, foram obscurecidos em sua mente por uma névoa espessa. A última coisa da qual se lembrava com clareza era de voltar para seu palácio depois de rastrear uma caravana particularmente grande, com cerca de 100 homens e 300 camelôs. Ele o seguirá por 2 dias na direção leste, ouvindo suas conversas, lentamente reconhecendo-os como indivíduos. Um condutor de camelôs, um homem magro de certa idade, gostava de cantar baixinho para si próprio. As canções falavam de beduínos corajosos em cavalos velozes e das mulheres puras que os amavam. Mas a voz do homem transmitia tristeza, mesmo se não o fizessem as palavras. 2 guardas haviam conversado sobre uma nova mesquita na cidade de Eshichão, chamada de Grande Mesquita, aparentemente uma enorme construção de beleza formidável. Outro guarda, um jovem, estava prestes a se casar, e os demais se revezavam fazendo brincadeiras com ele, dizendo que não se preocupasse porque em sua noite de núpcias eles ficariam do lado de fora de sua tenda, sussurrando o que ele deveria fazer. O jovem guarda retrucava perguntando por que deveria confiar nos conselhos deles sobre as mulheres, e aqueles que o perturbavam contavam então histórias fantásticas sobre suas façanhas sexuais que faziam a tropa inteira chorar de tanto rir. O Jin o seguirá até divisar no horizonte uma estreita faixa verde. Era o Guta, um oásis alimentado pelo rio que beirava Eshichão. Com relutância desacelerou o passo e ficou olhando enquanto a caravana se transformava em um traço no horizonte, uma ponta de lança perfurando o Guta. Apesar da aparência agradável daquele cinturão verde, nem mesmo Jin era tão temerário a ponto de se aventurar ali. Ele era um Jin do deserto e nos campos exuberantes do Guta estaria fora de seu terreno. Contavam-se histórias sobre criaturas que viviam ali e não eram gentis com Jins teimosos, tinham o costume de atraí-los para o rio, segurando-os embaixo da água até que morressem. Então, ele optou por ser cauteloso dessa vez e voltou para casa. A viagem de volta foi longa, e quando chegou ao palácio viu-se tomado por uma estranha solidão. Talvez o motivo fosse a caravana. Ele estava acostumado com as conversas, com as canções e histórias dos homens, mas não participará delas, ouvindo-as apenas de longe. Talvez muito tempo tenha passado desde a última vez que estivera com seus semelhantes. Então decidiu parar de seguir as caravanas e sair em busca das moradas de seu clã para passar algum tempo com eles. Quem sabe se não procuraria por uma companhia feminina, uma Jin que desejasse sua atenção. Ele chegou ao palácio quando o sol estava se pondo, fazendo planos para partir pela manhã e suas lembranças não passavam desse ponto. Depois disso, apenas 2 imagens atravessavam a névoa. A primeira mostrava um homem cujas mãos marrons crispadas fechavam o bracelete de ferro em seu pulso, e com essa imagem vinha a sensação de um frio lancinante e de um medo infinito, a reação normal de um Jin ao ferro, mas por que, perguntava-se, não sentia isso agora? E então outra imagem, o rosto curtido de um homem, lábios fendidos em um riso de escárnio, os olhos amarelos saltados brilhando em triunfo. Feiticeiro, disse-lhe a memória. Mas isso era tudo. No instante seguinte, estava nu e esparramado no chão da oficina de Arbeel. Exceto pelo fato de que se passará muito mais que um instante. Aparentemente, o Jin ficará preso naquela garrafa por mais de 1000 anos. Fora Arbeel quem conseguirá calcular esse número, enquanto buscava roupas para o hóspede nu. Pressionava o Jin perguntando-lhe sobre todas as suas lembranças do mundo dos homens, buscando alguma informação que pudesse ajudar a descobrir o ano aproximado de sua captura. Depois de algumas tentativas frustradas, Jin se lembrou dos guardas da caravana que conversavam sobre uma grande mesquita, a nova construção de Eshichão. Eles disseram que dentro da mesquita havia a cabeça de um homem, mas sem o corpo, ele contou. Não fazia sentido para mim. Posso ter entendido mal. Mas Arbeel garantiu que o Jin escutara muito bem. A cabeça pertencia a um homem chamado João Batista, e a mesquita era conhecida, agora, como a Mesquita dos Omíadas V, e ela estava na cidade de Eshichão há mais de 1000 anos. Não parecia possível. Como ele poderia ter ficado preso por tanto tempo? Um Jin com mais de 800 anos era uma raridade, e ele estava com quase 200 quando começou a seguir as caravanas. Mas não só ainda estava vivo, como também não se sentia mais velho. Era como se a garrafa, além de aprisionar seu corpo, tivesse paralisado o tempo. Ele supôs que dessa forma, um feiticeiro poderia estender a utilidade de seu prisioneiro por quanto tempo fosse necessário.
A garrafa estava agora em uma prateleira na oficina de Arbel. E assim como o bracelete de ferro não revelava nada sobre seu fabricante, Arbel mostrará ao Jim o arabesco parcialmente apagado em torno de sua base, aparentemente algum tipo de trava mágica que o manteve. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.